Olá a todos! Pessoal, hoje vamos resolver mais uma questão de matemática da Banco IPAM. Esta questão foi aplicada no município de Barra Velha em 2022, tá? Então, questão bastante recente. E a questão diz o seguinte: Bruna comprou pirulitos com a intenção de dar 3 pirulitos para cada criança da turma. Como no dia da entrega dos pirulitos faltaram 5 crianças, cada uma das que foram para a aula recebeu 4 pirulitos. Pode-se afirmar que a quantidade de pirulitos que foram comprados pela professora foi de, tá? Então a gente quer saber a quantidade de pirulitos que foram comprados, né, pela professora. Bem, essa é uma questão que envolve raciocínio lógico, né, onde a gente dá para resolver a partir da formulação de equação do primeiro grau por meio da interpretação do problema, tá? Então, vamos lá. Para isso, vamos definir P como sendo a quantidade de pirulitos, tá? É essa quantidade que a gente quer calcular. E vamos definir A como sendo a quantidade de alunos dessa turma, ok? Bem, gente, então olha só. Se a professora pretende dar, né, 3 pirulitos para cada aluno, isso significa dizer que a quantidade de pirulito que essa professora precisa comprar é 3 vezes a quantidade de alunos, né? Se, por exemplo, se a quantidade de alunos fosse 30 alunos, então a quantidade de pirulitos que essa professora deveria comprar seria 3 vezes 30, que daria igual a 90, tá? Se fosse 40 alunos, a quantidade de pirulitos seria 3 vezes 40, que dava 120, ok? Mas aí a gente não sabe qual é essa quantidade de alunos, tá? Bem, então olha só, é dito que no dia que a professora ia dar os pirulitos, faltaram 5 alunos. Se faltaram 5 alunos, quantos alunos foram para aquela sala de aula naquele dia? Bem, a quantidade de alunos vai ser igual, a gente não sabe quem é, vou chamar de x, igual a quantidade de alunos total da turma menos 5, tá? Então olha só, vou chamar de x, essa quantidade que foi naquele dia. Vai ser a quantidade de alunos menos os 5 que faltaram, ok? E a questão fala que a professora conseguiu dar 4 pirulitos para essa quantidade de alunos que foi para a escola. Ou seja, para essa quantidade X de aluno, a professora conseguiu dar 4 pirulitos. Então a gente segue o mesmo raciocínio de antes, pessoal. Se ela conseguiu dar 4 pirulitos para cada aluno, então a quantidade de pirulitos que ela deu foi 4 vezes x. 4 vezes x, tá? Onde x vai ser igual a menos 5, ok? Estou chamando essa equação de 1, né? E essa equação de 2. Por quê? Porque essa quantidade de pirulitos, pessoal, dessa equação 2 é exatamente igual à quantidade de pirulitos da equação 1. Então a gente pode igualar a equação 1 com a equação 2. E olha só o que acontece. Quando a gente iguala a equação 1 com a equação 2, né? Com essa equação aqui, olha, a gente fica com 3A igual a 4 vezes A menos 5. Uma equação do primeiro grau, onde A seria a incógnita que a gente precisa calcular, né? Então, multiplicando 4 por todos esses termos do parente, né? Fica 3A igual a 4 vezes A menos 20, porque 4 vezes menos 5 dá menos 20. Passando 4 para o outro lado, a gente fica 4A menos 3A igual a 20. 4A menos 3A é A, que vai ser igual a 20. Então, esta aqui é a quantidade de alunos. A quantidade de alunos que a professora possui. Para a gente calcular a quantidade de pirulitos, basta usar a equação 1. P igual a 3 vezes A. Ou seja, P igual a 3 vezes 20, que dá igual a 60. A alternativa correta, letra D.